Segunda parte da matéria Fogo a Bordo. Nesta matéria veremos combate ao fogo na aeronave, equipamentos de combate ao fogo, equipamentos de prevenção de fogo, painel indicativo de temperatura, smoke detector, que é o detector de fumaça. Equipamentos de combate ao fogo. O fogo a bordo é uma emergência que exige ações imediatas por parte dos comissários, uma vez que ele pode se espalhar facilmente, principalmente se estiver em locais que não possam ser monitorados constantemente. No decorrer da história da aviação, vários acidentes aconteceram com aeronaves comerciais que foram ocasionados por fogo a bordo. Um dos mais conhecidos foi o do voo Varig 820 em 11 de julho de 1973, que partiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Londres, fazendo escala no Aeroporto de Orly, em Paris, França. A aeronave perdeu os controles de voo caindo em uma plantação de cebolas a poucos quilômetros da pista do aeroporto de Orly, devido a um incêndio iniciado por uma bituca de cigarro que foi jogada dentro da lixeira do lavatório, resultando em 123 mortos e somente parte da tripulação e um passageiro sobreviveram. Atualmente a aviação é muito segura, mas infelizmente vidas foram perdidas em acidentes no decorrer do tempo, fazendo com que a indústria aprenda com os erros e faça por onde o mesmo não se repita. As aeronaves de hoje são equipadas com vários equipamentos que vão desde a prevenção até o combate direto ao fogo, partindo do pressuposto de que ninguém quer que o fogo se instale no avião, muito menos se propague. Nessa matéria veremos equipamentos de combate ao fogo, equipamentos fixos de combate ao fogo, extintor de gás freon, equipamentos portáteis de combate ao fogo, extintor de água pressurizável, extintor de halo. Dentro de uma aeronave, é muito importante prevenir o início de um incêndio. Por isso, contamos com equipamentos de prevenção ao fogo, que são eles: o painel indicativo de temperatura que está em cima, o smoke detector, que é o detector de fumaça que está aqui embaixo. Esses equipamentos nos ajudarão a indicar se existe algum início de incêndio. Por exemplo, no painel indicativo de temperatura, quando a temperatura atingir 77 graus Celsius, essa primeira bolinha vai ficar preta e assim sucessivamente, tá? E o detector de fumaça também vai acionar, ali ele tem luzinhas, você pode ver, e essas luzinhas, elas vão acender e vai ter um barulhinho. Você vê que tem aqui uma saída sonora, onde vai ter um barulhinho indicando ali também que foi detectada fumaça. Como podemos ver, aqui temos o painel indicativo de temperatura. Esse painel, ele é um adesivo e ele vai ser colocado próximo à lixeira nos lavatórios e eles possuem círculos claros, tá? Que eles indicam a temperatura em ordem crescente. À medida que a temperatura ela vai aumentando na lixeira, esses círculos vão escurecendo, indicando a temperatura que está dentro da lixeira, ok? E vai indicar que a temperatura daquela lixeira chegou a tal temperatura, né? E aí eles vão poder saber qual a temperatura da lixeira. Que você pode ver aqui nesse slide, nesse código aqui para você pegar o vídeo para ver como funciona. Bom, vamos falar sobre o Smoke Detector, que é o detector de fumaça. Todos os lavatórios da aeronave dispõem desse tipo de detector, tá? E, como o nome diz, ele é um detector que irá detectar fumaça, ok? Não necessariamente haverá fogo quando esse dispositivo acionar, tá? Quando acionado, o detector de fumaça ele vai emitir um sinal sonoro no próprio lavatório. Esse sinal ele pode ser interrompido se você inserir um objeto pontiagudo, pode ser uma caneta,
né? Um objeto pontiagudo é no orifício 5. Você vai lá, tchá, enfia, e esse sinal sonoro ele vai ser interrompido, tá? Porque esse orifício 5 ele é destinado para o corte do sinal sonoro, tá? Olha, o sistema desse detector de fumaça ele vai ser rearmado quando toda a fumaça dissipar. Bom, vamos falar sobre o equipamento que vamos necessitar para combater o fogo, tá? São eles os equipamentos fixos de combate ao fogo e os equipamentos portáteis de combate ao fogo. Nos equipamentos fixos de combate ao fogo, nós vamos ter apenas um, que é o extintor de gás freon, que está lá em cima, tá? Esse pretinho com uma borda escrita em amarelo, tá? Ele é o Halon 1301, tá? Ou 1301. Temos o equipamento também portáteis, que são esses dois aqui do lado. Temos, por exemplo, o cinza, que é um extintor de água pressurizável, e o vermelho, que é um extintor de Halon 1211, tá? E eles dois são 1211 ou 1211, tá? E eles são portáteis, ou seja, a gente pode tirá-los e levar para onde seja preciso. Se porventura a prevenção não tenha sido suficiente e o fogo se instale, nós vamos precisar combater, tá? Então, vamos encontrar para combater o fogo tanto equipamentos fixos e equipamentos portáteis, tá? De combate ao fogo, que são esses o equipamento de fixo, que é o de gás freon, e o... Bom, vamos falar sobre os equipamentos de combate ao fogo, que são os equipamentos fixos. Nessa categoria temos os extintores de gás freon, Halon 1301. Esse freon é um gás extintor que está acondicionado em um recipiente fixado acima da lixeira e embaixo das pias no toalete. Em caso do aumento da temperatura, ele vai ser liberado automaticamente através desses dois jetores que ele tem, como essas duas mangueirinhas, tá? Na ponta, esses jetores possuem cera, e essa cera, quando está exposta a uma temperatura de 174 graus Fahrenheit, ou 78 graus Celsius, serão acionados para liberar o gás que está dentro do recipiente, e esse gás vai ser liberado diretamente na lixeira, tá? O cheque deste equipamento ele vai ficar por conta da equipe de manutenção. Então, nós não temos nada a ver com isso. A equipe de manutenção tem que verificar esse tipo de equipamento. Bom, vamos falar sobre os equipamentos portáteis de combate ao fogo, tá? Esse extintor que estamos vendo, que é o extintor de água pressurizável de cor cinza, ele é diferente do extintor de água pressurizada, que é o extintor vermelho que colocamos logo ali, e que vimos anteriormente, né, nos vídeos anteriores. Esse extintor de água pressurizável cinza, ele é mais compacto, e quando ele está lacrado, né, ele vai se encontrar despressurizado. Bom, como vamos fazer para utilizar esse extintor de água pressurizável? Para utilizar, vamos girar o punho do extintor no sentido horário. Este movimento irá fazer com que se rompa o fino lacre de cobre que tem este extintor. E quando se romper este lacre, simultaneamente irá... Bom, vamos falar sobre o extintor de Halon 1211. Esse extintor ele é muito importante, porque ele é o extintor
para todas as classes de fogo. A, B, C, D, todas as classes de fogo, ele é muito importante. Esse extintor ele é composto pelo halogenado de bromocloro de fluormetano. É um agente extintor líquido, e esse líquido ele se vaporiza muito rápido, muito rapidamente. Esse extintor ele é muito bom para locais de difícil acesso e não deixa resíduo. O vapor liberado por esse extintor não diminui a visibilidade durante a descarga. Então, ele não vai diminuir a visibilidade durante a descarga. Como ele não é um condutor de energia elétrica, ele já foi testado também a 1000 volts, né? Ele vai ser eficiente para todas as classes de fogo, classe A, B, C, D, né? A C é classe de fogo elétrico, né? E ele vai ser eficiente para essa classe de fogo também, que inclusive para a classe de fogo C. Quando a gente utilizar esse tipo de extintor para a classe de fogo A, é recomendável, após o uso que a gente faça o rescaldo dos resíduos. Por que devemos fazer o rescaldo dos resíduos? Porque esse extintor, ele somente vai agir ali na superfície. A gente lembra que o fogo de classe A, que são fogos... Bom, nós vamos repassar aqui as classes de fogo. Temos a classe de fogo A, B, C e D, que é a que a gente estávamos vendo no vídeo anterior, porém, vamos repassar A, B e C. Obviamente, existem muitas outras classes de fogo, mas vamos falar pontualmente da A, B e C. O fogo, a classe de fogo A, ela vai ser para materiais, madeira, cartões, papéis, etc. Vamos falar sobre os agentes extintores desse tipo de classe de fogo, classe A. A gente pode usar água, sim. E a água, ele é um agente extintor mais utilizado nesse tipo de fogo, né? A gente utiliza mais ela. E a gente pode utilizar também para extinguir o extintor de água pressurizada, que ele é o extintor que vai ser utilizado ali por abafamento do fogo. A gente pode utilizar pó químico também, o pó químico do tipo KHCO3 e o pó químico ABC, tá? Vamos usar também o pó seco também também podemos utilizar o pó seco, que é o composto de iônico, ou seja, ele é o sal da cozinha. A gente também vai poder utilizar, tá? E a forma de ação? A gente pode utilizar ele por resfriamento ou por interrupção de reação em cadeia. A gente pode ir lá interromper a cadeia, né, de retirar, por exemplo, o material que possivelmente poderia ser queimado, ou a gente vai abafar esse tipo de fogo, né? Com a água pressurizada, a gente vai utilizar água pressurizada para apagar o fogo de classe A por resfriamento, tá? Bom, e temos aqui o fogo de classe B, que são as naftas, gasolina, tinta, óleo, líquido inflamável, butano, propano, né, gases e tudo mais esse, né? Entre outros. Bom, neste capítulo, nessa parte, vamos falar sobre os equipamentos auxiliares de combate ao fogo, que são a CAF, o capuz anti-fumaça, a machadinha, luva de Kevlar e outros recursos para extinção do fogo a bordo da aeronave. Bom, os equipamentos auxiliares de combate ao fogo que nós vamos ter, que são os equipamentos auxiliares, vai ser a CAF,
o capuz antifumaça, né, que é a CAF, a machadinha e um par de luvas de Kevlar, ok? Bom, vamos falar sobre os equipamentos auxiliares do combate ao fogo, né? Que são os três, a CAF, a machadinha e as luvas de Kevlar. Tá, primeiramente vamos falar sobre a CAF. A CAF é um capuz anti-fumaça. Ela também é conhecida como PBE, tá? É um equipamento destinado para a proteção dos olhos e do sistema respiratório do usuário contra a fumaça e contra gás tóxicos, viu? Aí que tem a foto da CAF e tem aí a maleta onde a CAF é guardada, tá? Ela pode ser utilizada, essa CAF, pode ser utilizada a bordo de uma situação de fogo na cabine. Também pode ser utilizada em um pouso de emergência quando existe fumaça na cabine. Ela pode ser usada durante a evacuação, quando há uma fumaça densa na cabine. Dependendo do procedimento de cada empresa, né, na área, né, dependendo de como a empresa dita, né, os procedimentos, ela poderá ser usada nessas circunstâncias. Quais são as vantagens da CAF? Bom, a CAF ela promove condições de se permanecer numa cabine com fumaça. Então, a cabine está com fumaça, então você vai poder permanecer para poder seguir fazendo o trabalho que você, né, nessa situação de emergência, ela vai reduzir o risco de desmaio, de contaminação, seja lá, né? Levando à obstrução dos corredores da cabine, né? Ela vai proteger os olhos e vai proteger o sistema respiratório. Qual é a desvantagem? Por ela ser assim, da forma com que ela é, né? Você já tá vendo, ela tem uma demora muito grande na colocação dela, da CAF, né? A pessoa, quando ela vai colocar a CAF, demora muito. Então, isso pode atrasar a evacuação. E ela dá aquela falsa sensação de segurança, relutância que alguns podem ter como colocar um saco na cabeça. Então, ela dá aquela falsa sensação. Bom, coisas importantes. A gente tem que fazer o check pré-voo da CAF, a gente tem que verificar a maleta, integrar, né, e ver o identificador visual verde, né, para ver se está tudo ok. Então, ela tem que ser vista se está tudo ok antes do voo, ok? Próxima página. Vamos falar sobre a machadinha. A machadinha, que vocês estão vendo aqui, que tem essa ponte aguda, tem dois tipos, né? Essa que tem os dentinhos e essa que é mais lisa, né? Na parte. Bom, ela possui um lado cortante e o outro perfurante. O cabo da machadinha é revestido de borracha isolante, né? Que tem uma resistência de 20.000 volts, ou seja, se você vê algo lá que está né, energizado, você segurando ela, você não vai se eletrocutar. Obviamente, segura pelo lado do cabo, que está revestido com isolante, não vai segurar do lado errado, por favor, né? No combate ao fogo, a machadinha pode ser utilizado para cortar esses cabos energizados, romper, remover painéis, né? Tirar os painéis tudo da frente lá que está te atrapalhando, facilitar a remoção de objetos, vamos supor que tem algum objeto que está pegando fogo lá, você consegue retirar com ela, né? Esses objetos que estão em alta temperatura, né? Sem você se queimar, você consegue retirar eles do local. Agora, num pouso assim de emergência, ocorrendo o deslocamento das partes internas da aeronave,
A machadinha ela pode ser utilizada para desobstruir áreas de acesso, né? E alguma saída ou remover pessoas presas de destroço, né? Vamos supor que caiu ali algo, a gente consegue, né, ajudar a remover, né, essas pessoas que estão presas nos destroços, né? E em todas as aeronaves comerciais, a machadinha é um equipamento fixo na cabine de comando. Ou seja, essa machadinha a gente não vai encontrar na cabine de passageiros, nem mesmo próximo aos comissários. Ela vai estar fixa na cabine de comando. Então, o comandante, ele será lá o que tem primeiro acesso à machadinha, né? Próxima página. Vamos falar sobre o par de luvas de Kevlar. Esse par de luva é um equipamento auxiliar no combate ao fogo. Ele serve para nos proteger. E o material dele confeccionado é de isolante térmico, amianto, asbento ou Kevlar, tá? Portanto, ele vai servir para proteger as nossas mãos, nossos braços, né? As luvas fabricadas com fibra, com esse tipo de fibra, permanecem de uso prolongado em temperaturas de até 250 graus Celsius e resiste a breve explosões e temperatura da ordem de até 700 graus Celsius. Bom, algo importante que devemos saber é devemos sempre usar o par para sempre usar o par de luva, devemos checar pré-voo, né? Se essas luvas elas estão presentes no seu devido lugar, né? Então, antes de voar, precisamos fazer o cheque pré-voo para verificar se essas luvas estão no seu lugar, tá? Próxima página. Outros recursos para extinção de fogo a bordo da aeronave, temos vários outros. A gente pode usar líquidos, qualquer outra coisa que a gente consiga utilizar para extinguir o fogo, ele vai entrar nessa categoria de outros recursos né, utilizados para extinguir o fogo. Além de todos os equipamentos que contamos, que a gente viu anteriormente nesse vídeo e nos demais vídeos anteriores, pode-se ainda fazer o uso de líquidos à base de água. Gente, que não contém álcool, por favor, tá? Não vai jogar lá cerveja ou pinga, não vai funcionar. O uísque, né? Vamos utilizar líquidos à base de água, tá? Esses líquidos a gente vai encontrar a bordo, como suco, garrafa de água, refrigerante, mantas, cortinas para abafar no combate ao fogo. Tudo isso que a gente puder utilizar no combate ao fogo, mas não vamos usar líquidos que contenham álcool, por favor. Bom, nesse capítulo vamos falar sobre as técnicas de combate ao fogo, tá? Técnicas de combate em área aberta e técnicas de combate em área fechada. Próxima página. Existem duas técnicas de combate ao fogo a bordo, que é as técnicas de área aberta e as técnicas de área fechada. A bordo existem essas duas técnicas que podem ser utilizadas dependendo do local onde o fogo eclodir. São basicamente dois cenários que a gente vai encontrar: o fogo em área aberta e o fogo em área fechada. O fogo em área aberta será uma área de cabine como um todo, né? Onde é possível visualizar o fogo. A gente vai conseguir visualizar o fogo, né? E um fogo de área fechada é um local fechado, na cabine, pode ser no banheiro, no lavatório, forno, dentro do forno, do bins, as lixeiras, né? Esses são tipos de fogos de área fechada. Próxima página. Vamos falar sobre as técnicas de combate ao fogo em área aberta,
né, onde conseguimos visualizar o fogo. Primeiro o que devemos fazer é identificar a classe de fogo. A gente olha lá, classe A, classe B, classe C, classe D, que tipo de fogo é, né? Uma vez identificado, 2, devemos lançar a mão do extintor adequado. Vamos utilizar o extintor para cada tipo de fogo. Então, se é de classe A, vamos usar o extintor adequado para o tipo de fogo de classe A. Se é de C, utilizaremos o extintor para classe C, tá? 3. Vamos utilizar o equipamento auxiliar no combate de fogo, né? Quais são esses equipamentos auxiliares? Você lembra no combate de fogo? Bom, os equipamentos auxiliares no combate ao fogo é a CAF, a machadinha, né? Se necessário, obviamente, tá? Não vai tirar a machadinha se não for necessário. E o par de luvas Kevlar. Então, nós só vamos utilizar os equipamentos de fogo auxiliares se for aplicável, entendeu? Bom, 4, vamos direcionar o jato do extintor, né, para a base das chamas, fazendo movimentos de varredura, né? Bom, 5, atenção. Caso as chamas do fogo subam, tente jogar o agente do extintor cobrindo a chama, né, para cima, protegendo-se do chamado fluxo da chama, tá? Dessa forma a gente vai conseguir se proteger. A gente deixou ali, se vocês quiserem ver o vídeo ali embaixo, a gente pode estar vendo com o celular. Próxima página. Vamos falar agora do combate do fogo em área fechada, né? Que pode ser uma lixeira, um lavatório, né? Onde o fogo não está sendo visível. Primeiro, devemos testar a superfície com o dorso da mão. Por exemplo, se a gente está tendo fogo lá no banheiro, a gente vai colocar o dorso da mão para ver se está quente antes de abrir, né? Obviamente, a gente vai testar lá. Tá quente, identificamos que tem fogo dentro do, por exemplo, dentro do lavatório. Segundo, o que vamos fazer? 2, vamos lançar a mão do extintor Hallam. 3, vamos desenergizar o equipamento elétrico, caso seja, por exemplo, num forno, né? Essa regra serve para, no caso do fogo, em forno, né? 4, vamos abrir a fresta do equipamento, vamos abrir. Se for a porta do banheiro, a gente vai abrir assim, só um pouquinho para, né, identificar lá. Tá. Então, vamos abrir a fresta do compartimento ou a porta, né, no caso, se for banheiro. Alce com o pé, né, ou olhe pela fresta por detrás da porta, tá? Se for no banheiro, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, não vai abrir todo o banheiro, tá? A gente vai abrir um pouquinho, suficiente para entrar a mangueira do descargue do extintor, tá? E vamos descargar todo o contenido do extintor, no caso, se for no banheiro, né? Começando de cima para baixo do extintor e logo 6, vamos fechar a porta do banheiro. No caso dos fornos, por exemplo, vamos jogar lá dentro e depois fechar a porta do forno, né? Lembrando que se tiver, como está energizado, também temos que cortar o fluxo de energia dos aparelhos. 7, vamos checar a temperatura posteriormente. Uma vez que a gente fez isso, vamos checar a temperatura, tá? Checamos lá com o dorso da mão, ainda está alta a temperatura. Vamos refazer o procedimento novamente, abrir um pouquinho
aplicar o extintor de baixo para cima, no caso do banho, ou dentro, né? No caso de forno, lixeira, seja o que for, né? E vamos checar novamente a temperatura. Se a gente viu que baixou, ok, né? Se não, vamos seguir até que a gente veja que a temperatura baixou, né? Da porta, do forno. 8. Vamos realizar o combate direto ao recaldo, se necessário, né? Se necessário for direto ao fogo, a gente vai combater direto ao fogo. 9. Utilizar o equipamento auxiliares de combate ao fogo para acessar o local, se aplicável. Caso a gente não consiga apagar o fogo e a gente precisa entrar no local por alguma razão, a gente vai usar os equipamentos auxiliares no combate do fogo para acessar esse local onde está pegando fogo, tem fumaça, né? A gente vai usar os equipamentos auxiliares, se for aplicável. Dado importante: deve-se tentar manter o fogo confinado para o princípio da autoextinção por esgotamento de oxigênio. Lembrando que o fogo, ele consome oxigênio, né? Se a gente evitar que o fogo tenha contato com mais oxigênio, ele vai se apagar por abafamento, sim? Próxima página. Bom, vamos falar nesses próximos capítulos sobre os procedimentos de combate ao fogo durante o voo, procedimentos imediatos e simultâneos, procedimentos subsequentes, procedimentos de combate ao fogo com aeronave em solo. Próxima página. Vamos falar sobre os procedimentos de combate ao fogo durante o voo. Durante o voo, o sucesso do combate ao fogo a bordo, ele está ligado fundamentalmente à comunicação entre os tripulantes, tá? Então, para que a gente tenha um bom combate ao fogo, é necessário uma boa comunicação entre os tripulantes nesse momento do combate ao fogo. E aí vamos precisar de um trabalho em equipe muito bem feito. O conhecimento dos equipamentos, devemos saber que equipamentos utilizar, devemos ter esse conhecimento de qual equipamento utilizar para cada tipo de fogo, né? A pronta colocação dos equipamentos auxiliares em caso que seja necessário, a escolha certa da técnica para combater esse tipo de fogo. Tudo isso, a escolha certa dos equipamentos, um bom conhecimento dos equipamentos, qual equipamento eu vou utilizar do combate ao fogo, podem variar em um cenário e uma situação diferente, né? Tudo isso que a gente conseguir ter domínio, a gente vai poder ter um cenário diferente, exigindo dos tripulantes ação imediata e simultânea, assim como ações subsequentes, ok? Bom, vamos falar sobre os procedimentos imediatos e simultâneos, tá? Quando a gente detectar o fogo, vários procedimentos iniciais, eles devem ser executados, todos muito importantes. Por isso por isso esses procedimentos devem ser executados imediatamente de uma forma simultânea. Bom, quais são esses procedimentos imediatos? Primeiro, vamos localizar a fonte de fogo, né? De onde está vindo o fogo? Devemos nos perguntar, tá? Depois vamos ter a comunicação entre os comissários, né? Devemos estar em acordo lá, devemos entender, então devemos conhecer bem os procedimentos, né? Na hora da comunicação entre os comissários, que é ali que a gente vai decidir qual tipo de extintor usar, quais tipos de equipamentos auxiliares usar no combate a esse fogo. 3. Se no caso de equipamentos elétricos, a gente vai
tirar da tomada, né, lá, para desenergizar esse tipo de equipamento quando for aplicável. Existem situações que a gente não vai conseguir retirar, né? Mas se a gente conseguir retirar esse equipamento elétrico da tomada, a gente vai retirar, transformando esse fogo de classe C em fogo de classe A. 4. Vamos identificar, é uma área aberta ou uma área fechada? 5. Vamos utilizar o extintor correto para combater o fogo. 6. Vamos utilizar os equipamentos auxiliares, se necessário. Não todos, nós temos 3, né? A CAF, a machadinha, né? E a máscara, a máscara não, o capuz, né? Então, a gente vai utilizar o que seja necessário, tá? 7. Vamos comunicar a cabine de comando sempre. Não esqueçam de comunicar a cabine de comando o que está acontecendo, tá? Porque o piloto que está pilotando o avião, ele precisa saber se, porventura, ele deve tomar algumas outras menções sobre a situação. Então, devemos sempre avisar a cabine de comando. 8. Devemos estar calmos. Devemos controlar o pânico, porque uma pessoa em pânico não consegue fazer nada. Uma pessoa em pânico, o fogo pode se alastrar. Então, devemos manter a calma, é primordial. Falaremos agora sobre os procedimentos subsequentes. Se o fogo for combatido, alguns procedimentos, eles devem ser feitos de maneira subsequente, tá? Para garantir a segurança do voo, pois podem haver presença de fumaça na cabine ou de passageiros, ou os passageiros podem estar em pânico, tá? O primeiro procedimento, a gente vai controlar o pânico e realocar passageiros. A gente vai tirar os passageiros de determinado local e colocar eles em outro local mais seguro. Vamos remover materiais inflamáveis para que não haja mais indício de novos fogos, né? Vamos fazer o rescaldo, se necessário, tá? 4, a gente vai vigilia. 5, a gente vai fazer uma comunicação, a gente vai se comunicar. 6, a gente vai fazer um checklist, caso exista, né? Então, vamos controlar o pânico, vamos recolocar passageiros em outros lugares, vamos remover materiais inflamáveis, fazer um recaldo, se necessário, vigilia, né? A comunicação, checklist. Próxima página. Procedimentos de combate ao fogo com a aeronave em solo. Quando a aeronave estiver em solo e existir focos de incêndio, né? O que devemos fazer? Quais são os procedimentos? Caso a aeronave esteja em solo, os procedimentos imediatos e simultâneos adotados pelo comissário serão os mesmos que os adotados em voo, as mesmas coisas que a gente, né, verificou quando a gente estiver em voo, a gente vai fazer no solo. A única diferença é que, dependendo do cenário, pode-se ocorrer uma evacuação de emergência, né? Mas essa manifestação tem que ser muito bem coordenada entre toda a tripulação, né? Caso haja aí a necessidade de uma evacuação de emergência, obviamente a gente não vai ter que ficar lá combatendo fogo. Se existe uma evacuação de emergência, vamos evacuar a aeronave. Então, os comissários vão estar preparados para a evacuação de emergência. Próxima página. Nesse capítulo, vamos falar sobre o fogo na área externa da aeronave, efeitos da fumaça e dos vapores tóxicos e os procedimentos preventivos para evitar o fogo. Próxima página. Fogo na área externa da aeronave. É uma das situações de fogo que pode ocorrer durante o voo, com uma aeronave ou com uma aeronave em solo.
Geralmente, e devemos fazer isso, nós que somos tripulantes devemos estar observando as janelas, as asas, né, para ver se não existe nenhum foco de incêndio nessa área, para avisar o comandante. Devemos avisar, caso veja, porque eles não têm essa visão, né? Então, nós somos os olhos do comandante para verificar esse tipo de situação, né? Então, uma vez situada o fogo, que pode ocorrer durante o voo, ou quando a aeronave estiver em solo, o fogo na área externa da aeronave, nesse caso, o procedimento adequado que a gente deve fazer é informar a cabine, porque a gente não vai conseguir sair lá fora, né, para apagar o fogo, né? Então a gente vai avisar o comandante e ele vai nos dar as orientações, ok? Bom, vamos ver os efeitos da fumaça e dos vapores tóxicos, né? Os efeitos causados pela fumaça e por esses vapores tóxicos gerados pela combustão, né? Então, ali na combustão, no fogo, vão ser liberados vapores tóxicos, né? Em forma de fumaça, e precisamos tomar algumas precauções, né? Para evitar esse efeito da fumaça. Agora, esses efeitos são diversos. Eles podem causar dificuldade de visão, a pessoa pode não conseguir ver direito e pode até morrer também, né? Dependendo do tipo grave dos tóxicos, né, que estão sendo liberados ali no momento da combustão. Os efeitos vão depender muito da química do material, né, em chama. Não é o mesmo que se esteja queimando um papel do que se esteja queimando um tipo de líquido muito perigoso. Não é o mesmo. Bom, então, como a gente falou que não é o mesmo se queima um papel que queime uma graxa, né, um combustível, não é o mesmo, né? Vão ser liberados tóxicos, né? Então, os efeitos vai depender do tipo de vapor que vai ser liberado, né, na queimação do fogo. Então vai depender do material em chama e das condições da velocidade da queima, né? Por exemplo, se é um fogo que queima muito papel, vamos supor que a gente queima um quarto inteiro cheio de papel e você tá ali absorvendo aquele vapor, também vai ser muito tóxico, tá? Então, vai ser também da condição da quantidade, da velocidade da queima e da resistência do indivíduo dentro da aeronave. Se é um indivíduo que ele tem um certo tipo de problema, é fumante, então isso pode acarretar em morte, pode, né, ser muito mais perigoso ainda, né? Pela complicação deles. A composição e a toxicidade da fumaça podem mudar drasticamente quando diferentes materiais são presentes na combustão. A bordo existem poucos recursos para minimizar o efeito da fumaça e dos vapores tóxicos. Então, a gente tem poucos recursos para minimizar, né? De um modo geral, a fumaça pode ser mais leve, né? Como aparece aqui na imagem, uma fumaça mais leve, né? Que a gente ainda consegue visualizar, né? Tende a ocupar as camadas mais altas, né? Vão ficar lá em cima do ambiente. Por isso, pode-se orientar os ocupantes da aeronave a se abaixarem. No caso que como a fumaça está lá em cima, eles vão se abaixar e andar abaixado também no caso de uma evacuação, né? Andar mais abaixado para a gente não se intoxicar, não se desmaiar no meio do processo, né? E procurar improvisar filtros com pano. A gente vai colocar os panos que a gente tem, a blusa, sobre a boca, né? Ali para poder proteger. E, se possível, a gente vai umidificar esse tipo de roupa, né? De preferência, uma tela de algodão, tá? Umidificada, para minimizar os efeitos da fumaça e dos vapores tóxicos que vão ser gerados pela combustão. Próxima página. Vamos falar sobre os procedimentos preventivos para evitar o fogo a bordo. O que devemos fazer para evitar o fogo? Já dizia um antigo ditado: melhor prevenir do que remediar. Portanto,
Melhor maneira para evitar o fogo a bordo é a prevenção, né? Então, cabe aos tripulantes, com a simples atitude por uma prática de todo o treinamento para evitar a tragédia. Então, a gente vai ter ali a atenção, o cuidado na hora de verificar, da verificação de todos os procedimentos, de todos os equipamentos, né? Ver se está tudo ok, né? E também ter atenção em caso de possíveis focos de incêndio. Aquilo ali pode ter alguma coisa errada, indicar ao comandante, né? Já ficar atento àquela situação, né? Para poder evitar fogo a bordo, né? E o que devemos fazer nesses procedimentos? Fazer o cheque pré-voo dos equipamentos, desobstruir acessos ao equipamento de combate do fogo, fazer uma ronda periódica para ver se está tudo ok, fazer cumprir as normas de proibição de fumo a bordo, né? Que fique bem claro a todos que não deve fumar a bordo, né? Umedecer papéis na lixeira do lavatório durante a ronda. Olha, isso é algo muito importante e eu vou fazer sempre. Então, a gente vai umedecer os papéis na lixeira do lavatório durante a ronda, né? Isso daí vai também evitar, porque sempre tem aquele passageiro ninja, né? Aquele passageiro que pensa que pode fumar dentro do lavatório, mas não deve, não pode e não tem que fazer, tá? Se você detectar ali que um passageiro tá fumando dentro do lavatório, né, você vai bater na porta, né? Você vai solicitar que ele saia do lavatório, né? Obviamente, a gente não pode acusar ninguém, né? Principalmente uma empresa, mas a gente vai fazer de tudo para que ele saia ali de dentro e depois verificar ali, sabendo que existem indícios de que ele fumou, até mesmo existem casos de passageiro que eles tapam lá o detector de fumaça para que eles não acionem, né? Mas quando a gente identificar o cheiro do cigarro, a gente de imediato vai proceder para tirar esse passageiro de dentro do banheiro. Olha que coisa boa! Conseguimos finalizar toda a segunda parte da matéria de combate ao fogo a bordo. Agora vamos falar sobre, nos próximos capítulos, no próximo vídeo a gente vai trazer o capítulo da turbulência.